prazer em conhecer de volta, falando essa semana todinha sobre a hipnose. As pessoas que são facilmente hipnotizadas, as pessoas que são facilmente influenciadas, as pessoas que são sugestionáveis ou não, né? As pessoas que têm mais dificuldade, já foi dito que as pessoas mais maduras são mais duras, né, de serem levadas pela imaginação. E a gente estava falando, terminamos o programa ontem falando sobre exatamente isso, a imaginação, né, o fluir da imaginação que é necessária para o processo da hipnose. É uma peça fundamental, é chave, né? É deixar se levar, deixar a imaginação fluir, porque se você fica com a mente crítica, né, com a razão, a coisa não vai acontecer, né? E é preciso que isso aconteça. Agora, é preciso que aconteça de uma forma bacana, de uma forma que o outro participe e que traga benefício para o outro, né? Não simplesmente para iludir, para fazer espetáculo, não, nada disso, né? E a gente estava falando da questão de soltar a imaginação, que você até deu o exemplo da sementinha, né? Da sementinha. Que você não conseguiu realizar aquilo, não conseguiu se deixar levar, e aí a coisa você viu que não acontece. Não acontece. Né? Você não experimenta aquilo, não faz a experiência daquela imaginação. Né? Não se sente essa semente, né, brotando, coisa e tal. E eu estava falando então da questão clínica, né, e de algumas técnicas junguianas, né? A questão, por exemplo, de mexer com pintura, com a questão de mexer com desenho, questão de mexer com barro, né? Barro é muito legal, essa coisa. Mas o sujeito tem que entrar em contato com aquele material. E para entrar em contato com aquilo, ele tem que soltar a imaginação. Deixar, sair do mundo crítico, do mundo da razão. E é muito interessante, né? Essa semana um paciente fez um trabalho no consultório com o barro, né? Então, foi um momento muito emocionante, tanto para ele quanto para mim, porque ele trouxe uma realidade que estava dentro dele, uma realidade que ele tinha como energia, né? Como alma, né? Algo que ele não conseguia pegar, que ele não conseguia dar forma. Né? Mas ele estava sentindo, ele estava passando por aquele processo. Eu falei, então por que a gente não dá forma? Vamos imaginar isso. Né? Então ele pegou o barro e começou a fazer o processo criativo dele, a gente chama de processo criativo. Né? Ou seja, dar forma a essa coisa que ele não pode pegar. E a partir do momento que ele vai dando forma, né, que ele vai vivenciando tudo isso, aquela coisa da semente, né, você não viveu, não. Né, e que ele entra nesse estado mesmo, né, ele vai trazendo isso tudo e, de certa forma, dialogando com aquilo. Você vê a atenção dele toda agora naquele material, naquele conteúdo, dando forma e trazendo isso para a realidade. Então, ele estava vivendo, né, apesar de parecer uma ilusão, né, o processo criativo dele. Era verdade para ele naquele momento. E ele pôde dialogar com aquilo. Olha só que coisa interessante. Então, essa coisa da imaginação é muito importante nesse processo. Né? Tanto do processo criativo, da psicologia junguiana, como também da hipnose. Né? Se você aí o resultado disso, aí que você está falando que ele estava trabalhando com barro, o resultado é exatamente aquilo que ele estava vivendo. Aquilo que ele estava vivendo, que ele deu forma, e a partir do momento que ele deu forma, ele viu, né, o que ele não estava vendo, que estava só como sentimento, como afeto dentro dele, ele traz e consegue trabalhar com aquilo, porque agora ele está manipulando, agora ele está visualizando, sabe? Isso é uma das maneiras de trabalhar com a imaginação. Né? Tem outras, mas aí é preciso que a pessoa se aprofunde mais, tenha um tempo maior de terapia, né? E aí a pessoa pode conversar com outras coisas que se apresentam, não precisando pintar, não precisando mais mexer em massa alguma, né? Só usando a imaginação mesmo, né? Mas isso é um processo mais avançado. Entendi. Então, aí agora a gente já falou sobre sobre a facilidade ou a dificuldade, né? Que a pessoa tem de entrar nesse clima de imaginação, que é fundamental para a hipnose. Agora a gente tem aqui a pseudo-hipnose. Pseudo-hipnose, que é um outro movimento já. Quer dizer, o cara já apresentou, né, o cara já bateu um papo, já disse o que a pessoa precisa participar. O cara já fez o teste de sugestão. Olha só, tá vendo? Existe um caminho para a hipnose. Não é hipnotizar direto. Só que isso tudo acontece muito rápido. Como acontece muito rápido, todos esses processos, o cara está fazendo tudo isso e as pessoas não estão percebendo. Não é uma coisa de cada vez, ele vai falar, agora eu vou fazer isso. Aliás, ele nem fala isso. Isso eu estou entregando aqui o jogo. Ele vai fazendo os processos. Ele vai fazendo os processos, mas ninguém sabe quais são os processos. Mas no show dele ali, ou seja, onde ele estiver,
fazendo ali a apresentação dele, ele já está usando as ferramentas, mas ele não vai falar para as pessoas o que ele está fazendo, porque ele vai testando até ele conseguir o objetivo dele. A pseudo-hipnose quando o cara não é, ou ninguém está ali com muita sugestão, vamos dizer assim, não sou que seja todo mundo maduro, que nem você, não está com muita sugestão, aí ele precisa de algo mais convincente. É aí que entra a pseudo-hipnose. Né? Então tem, por exemplo, né, você vai fechar os olhos, olhar para cima, né? Fecha os olhos e olha para cima. Aí você fecha os olhos, né, olha para cima, e o sujeito pede para você abrir os olhos. A pseudo-hipnose é isso, ela usa artifícios fisiológicos, entendeu? Porque se você fechou o olho e olhou para cima, fica difícil abrir o olho, não fica? Mas isso eu estou dizendo agora. O cara lá que fechou o olho tem dificuldade, você pede ele para abrir o olho, e ele tenta abrir o olho, mas ele não consegue porque ele está olhando para cima, tá vendo? É um princípio fisiológico. Ele já achou que mecânico. Ele já achou que ele estava... Que o cara já está fazendo lá uma coisa olha só, né, o cara botou a mão ali, ele não consegue abrir os olhos. Ele fala, tenta, quanto mais você tentar abrir os olhos, você não vai conseguir. Tenta abrir os olhos, agora, abre os olhos. Aí o cara, não consigo. Claro que não consegue. Não há possibilidade, você olhando aqui para cima, para o cérebro, você abrir os olhos, a não ser que você olhe de volta de novo e abra os olhos. Então, é um trabalho, assim, é mecânico, fisiológico mesmo, né? Você também pede a pessoa para colocar o braço bem duro, né? Põe o seu braço duro. Você convence o cara de que ele... põe, né? Quanto mais você estica, mais duro ele fica. Vai batendo no braço, aí bate aqui, e coisa e tal. E o braço vai enrijecendo. Né? Não é de todo mundo, mas o braço daquele cara vai... Naturalmente, o braço vai ficando duro. Né? Aí fala, agora tenta, já começou a dar aqui, né? Porque deposita-se aqui alguns ácidos, né? Que atrofiam, ácido lático, por exemplo, né? Que atrofia a musculatura, né? Então o cara, agora você vai querer dobrar o braço e não vai conseguir. Vamos lá, dobra o braço, e o cara já tem inicialmente aquela dificuldade. Então ele mesmo, se ele já está vendo aquele fenômeno acontecer, ele já acredita naquilo, o braço vai ficar ali, parado. Esse é um dos exemplos. Tem outros exemplos também que a gente pode colocar. Quer dizer, o cara engana a pessoa... Para poder ganhar a confiança do público. Né? Já é uma apelação, uma pseudo-hipnose. Isso não é hipnose ainda. Né? Isso é só usar um conhecimentozinho para saber que aquilo, se tu fizer isso, isso vai acontecer. Isso vai acontecer e algumas pessoas vendo aquilo vão falar, pô, o cara é bom. A coisa existe. O cara é bom. Então tá, a gente vai fazer o intervalo. Não, antes do intervalo deixa eu falar do livro. A gente tem a promoção aqui, olha, dessa semana todinha, aliás, do mês todinho. A gente vai sortear o livro no finalzinho do mês, na última semana, né? Na última sexta-feira do mês a gente vai sortear Mitologia Grega, de Junito de Souza Brandão, que é muito bom, excelente livro da editora Vozes. E você manda um e-mail para a gente, tvice@tvice.com.br e diz assim, eu quero ganhar o livro Mitologia Grega, ok? Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o nosso prazer em conhecer, a gente falando sobre a hipnose. Em partes, né? Exatamente todo o processo, né? De uma forma bem legal para a gente entender, né? Entender, compreender. Então a gente acabou de falar no bloco anterior sobre a pseudo-hipnose. É o que a pessoa faz para ganhar uma confiança e conseguir o objetivo dele, que é o hipnotizar, né? Vamos dizer assim. Isso, porque antes ele estava só observando quem é ou não. Sugestionável, aquela coisa toda, fazendo determinados testes, né? Coisa e tal. Agora ele vai fazer uma pseudo-hipnose, como nós já citamos algumas aqui, né? Para ganhar confiança ainda mais, está vendo? O processo continua. Né? Então, por exemplo, se eu falo para o cara olhar para cima, fechar os olhos, ele não vai conseguir mais abrir os olhos, é uma pseudo-hipnose, por quê? Porque eu estou usando da própria fisiologia dele. Não é possível fazer isso. Né? E aí, continuando ainda dentro desse processo da pseudo-hipnose, uma outra utilizada muito também pelos hipnólogos é o seguinte, né? Olha para cima, estica bem a garganta, né? Aí o cara olha para cima, engole a saliva. Aí o cara engole a saliva, né? Fala assim, agora tenta engolir de novo, você não vai conseguir. Isso também é um processo mecânico. Isso não é hipnose, você engoliu a saliva. Esticou. A segunda
já é A muito... primeira já é difícil, né? A primeira já é difícil, a segunda já é muito mais difícil, a terceira então você não vai conseguir mais engolir. Aí o cara fala, por mais que você tente engolir, olha só, público, por mais que você tente engolir, você não vai conseguir, você está hipnotizado, né? Aí o cara fica lá, não dá para engolir, não dá, não é isso? Mas o pessoal não sabe disso, está sabendo agora, né? Que bom, né? Está sabendo agora, e fala, nossa, o cara... hipnotiza mesmo, vai ganhando a confiança. Então, não, tá. Você está falando isso pra gente, né? Que isso, né, vamos dizer assim, isso acontece em que situação? Isso acontece na hipnose de palco, na hipnose de rua. Mas, então, eu só não, o que eu não entendi ainda é exatamente o que é, de fato, uma hipnose de palco. Para quê? É um show. É um show. É só uma brincadeira. Ah, tá. Uma brincadeira, um show. É uma brincadeira. Mas o hipnólogo de palco, por exemplo, ele pode ser convidado para dar palestra numa empresa, por exemplo. Se eu consigo convencer as pessoas de alguma coisa que ela não quer, né, ou não sabe que pode, né, eu vou ser contratado. Então tem muitos hipnólogos, por exemplo, trabalhando em empresas, né, convencendo pessoas. Entendi. Né? Não, tá, tudo bem. Através da imaginação. Não, mas foi até bom você falar nisso. Não, porque você está falando de hipnose de palco. Eu falei, o que é isso? Porque, por exemplo, né, assim? se eu vou agregando fantasias, né, imaginações, né, na cabeça das pessoas, elas vão entendendo aquele processo e vão interiorizando aquilo e acreditando nisso, não é isso? Que é o processo que a gente está seguindo aqui da hipnose. Se eu sou um hipnólogo de palco, né, que vou trabalhar com empresa, por exemplo, tem até uma hipnose que é muito utilizada em empresas, né, que é a questão de você trabalhar, por exemplo, o entendimento, né, e a força que tem as pessoas trabalharem, por exemplo, em equipe. Se você chega numa empresa e vai dar uma palestra, você fala isso, ficou muito vago. Então, e daí? Olha, se vocês trabalharem em equipe, e aí vocês vão ser muito mais fortes, né? Vocês vão conseguir muito mais resultados no trabalho de vocês, e aquela coisa toda. Por mais difícil que seja um problema, né, e que você sozinho vai ter dificuldade de enfrentar, se você estiver junto com um colega e trocar com ele, né, vocês vão conseguir um resultado melhor, vocês vão ter mais força. Aí o cara dá aquele exemplo das varetas, né? Você tem uma vareta só, aí você bota 10 varetas, é mais difícil de quebrar, mas isso aí, acabou a palestra, o cara já esqueceu. Agora, uma coisa que ele não vai esquecer é a experiência. Quando ele passa pela experiência, aí a gente agora está aproveitando para falar da aplicabilidade disso dentro da empresa, por exemplo. Quando ele passa pela experiência, ele guarda. Aí tem um tipo de hipnose que é feito, que é de convencimento. Né? Você pega alguns cartões e fala assim, não, se eu ajudo, eu vou receber um cartãozinho azul, aí eu faço parte da equipe tal, essa equipe tal vai me ajudar, então não sei o que, você vai ampliando ali o desejo de contar com o outro e entendendo que se você contar com o outro, você vai ficar mais forte. Aí a cada capítulo que o cara vai colocando, né, e cada explicação, cada prêmio que ele vai dando para a pessoa, põe o cara sentado numa cadeira, por exemplo, chama 2 pessoas. Aí diz assim, vocês vão tentar levantar esse cara aqui. E 4 pessoas, aliás, né? Você vai pegar um dedo, colocar aqui, o outro pegar o dedo lá, colocar aqui, e enfim, assim. Tenta levantar o cara. Ninguém consegue. Aí ele começa. Mas aí, você fez um acordo com fulano. Quanto que você pesa, fulano? O cara que está sentado diz assim, eu peso 80 quilos. Tá bom. Então, não é 80 quilos que vocês 4 estão levantando. É 20. Cada um, se ajudando, está levantando 20 quilos. Não é isso? É. Né? 2, 4, 6, 8, não é isso? Um exemplo. Aí, quer dizer, já aliviou a carga mental, a imaginação de que você está carregando um peso sozinho, não aliviou? Isso é uma sugestão, certo? Quando eles pegam lá de novo com o mesmo dedinho, eles levantam o cara no ar. Conseguem por quê? Foi a sugestão, né? Ou seja, o cara tinha uma ideia de que tinha 80 quilos para levantar sozinho. Mas se você pega esses 80 quilos e divide por 4, quer dizer, já aliviou bastante. Peso, óbvio. Então, para você ver como isso tem aplicabilidade, no sentido de
sugestionar mesmo, né? E o cara vai lá e faz aquela coisa toda, né? Existe uma maneira bacana, que nem essa de trabalhar, existem outras maneiras também mais estranhas, mas que não faz a pessoa pensar, né? Que pode dividir o trabalho com o outro, como você mesmo tinha comentado comigo, determinadas palestras, né? Onde as pessoas ficam incentivando o outro, né? Motivando, né? Motivando mais o quê? Né? Não levou ninguém a uma reflexão, né? Só fica exaltando, aquela pessoa exaltando, exaltando. Esse tipo de coisa eu não vejo com bons olhos, não. Entende? Não, também não. Não vejo com bons olhos e acho chato a beça. Eu também. Porque eu acho que todo mundo devia ter assim, um pouco de senso de honestidade e responsabilidade, Sim, né? sim. Então, quando você vê a pessoa se aproveitando de outras, usando métodos que ela desconhece para se aproveitar dela, aí eu não gosto, não. Eu fico um pouquinho chateada. Sim, até porque, como eu disse, você pode utilizar isso de uma maneira limpa. Sim. Né? Essa ferramenta serve sim, desde que você faça isso de uma maneira boa, né, para todo mundo, e que seja algo que todo mundo está participando, mas pensa, você tem lógica isso que está dizendo. Então vamos lá, vamos fazer. Realmente, eu não tinha pensado sobre isso. Então, no fundo, você está levando a pessoa a fazer uma reflexão. Né? Então eu acho, visto por esse ângulo, eu acho válido sim. Sim. Bom, então nosso prazer em conhecer de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com mais uma parte da hipnose. Até lá!